o nome divino. É muito bonito para a cara deles. Esse é o argumento delas, que pode até parecer plausível para quem não está familiarizado com a história dos manuscritos e com o modo como as testemunhas distorcem o sentido dos termos. Não é muito difícil derrubar essa última tentativa de aparentar erudição. Podemos apontar milhares de exemplares do Novo Testamento em grego e comprovar que em nenhum deles aparece tetragrama, nem mesmo em Mateus, que talvez tenha sido escrito em hebraico ou aramaico e, portanto, apresenta maiores possibilidades de conter este nome divino, mas não contém. Além disso, o fato de um rolo de papiro na Septuaginta com a segunda parte do Deuteronômio trazer o nome divino só prova que essa cópia tem o nome Yod-He-Vav-He, ou YHWH, no caso, ao passo que todas as outras cópias existentes têm os termos Kyrios e Theos, que, segundo as testemunhas, são substituídos do nome de Deus. Os testemunhos de Áquila, Orígenes e Jerônimo demonstram apenas que o nome divino era empregado algumas vezes, mas a regra geral sustentada por todos os teólogos é que a Septuaginta, com pequenas exceções, sempre aparecem os termos Kyrios e Theos em lugar do tetragrama e que o Novo Testamento ele não aparece nenhuma vez. Quanto às 19 fontes de informação que a Torre de Vigia usa como base para recolocar o tetragrama no Novo Testamento, deve-se mencionar que todas elas são traduções de textos gregos para o hebraico, nos quais há sempre Kyrios e Theos e não o tetragrama. E a mais antiga delas data de 1385 e, portanto, não possuem valor de prova. Esses fatos, apoiados na lógica, demonstram de uma vez que, por todas, a superficialidade do conhecimento teológico das testemunhas de Jeová, a arrogante alegação de que possuem bases sólidas para recolocar o nome divino Jeová nas Escrituras, ao mesmo tempo em que insinuam que a ortodoxia removeu séculos atrás, nada mais é que uma fraude intelectual. É claro que nenhum teólogo sensato faz objeção e que o termo Jeová seja usado na Bíblia, mas como o nome sempre aparece com as consoantes Yod-He-Vav-He ou YHWH, sem as vogais, a pronúncia dele é muito incerta. E quem fixa dogmaticamente sua grafia em Jeová está forçando as regras da linguística. É patético ver as testemunhas afirmarem arrogantemente que restauraram o nome divino Jeová ao seu lugar. Qualquer estudioso do hebraico sabe que entre as consoantes Yod-He-Vav-He ou YHWH ou JHVH podem ser inseridas qualquer vogais, de modo que, teoricamente, o nome divino poderia ser qualquer combinação dessas consoantes com quaisquer vogais, desde Joevá até Gi e Vi, sem se transgredir em nada as regras da gramática hebraica. Mas isso já é suficiente para responder a essa outra alegação inócua dos pseudos teólogos da Torre de Vigia. 2 Colossenses 1,16. Porque mediante ele foram criadas todas as outras coisas nos céus e na terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, quer sejam tronos, quer senhorios, quer governos, quer autoridades. Todas as outras coisas foram criadas por intermédio dele para ele, TNM. Com essa tradução, as testemunhas de Jeová tentam fazer uma das mais engenhosas deturpações já vistas do texto do Novo Testamento, apesar de saberem muito bem que a palavra outras não aparece nesse verso. Aliás, em nenhum dos 3 versos nos quais elas a acrescentaram, embora entre colchetes, elas deliberadamente a introduzem aí numa vã tentativa de dar a entender que Cristo foi uma criatura, uma das coisas que o texto afirma que ele criou. Procurando justificar esse inusitado mascaramento dos termos gregos e dos verdadeiros fatos,
A comissão de tradução da versão do Novo Mundo acrescenta a palavra outras, entre colchetes, os quais dizem eles, os colchetes encerram palavras inseridas para completar o sentido em português. TNM, edição 1984. Em vez de dar mais clareza à palavra de Deus, esses acréscimos apócrifos só servem para fortalecer a errônea suposição da torre de vigia de que o Senhor Jesus Cristo é uma criatura e não um Criador eterno. Todo o texto de Colossenses 1, 15 e 22 contém muitas expressões de exaltação para descrever o Senhor Jesus como a imagem do Deus invisível, o primogênito, ou como diz Erasmo, o causador original de toda a criação. O apóstolo Paulo exalta o Filho de Deus, apresentando-o como o Criador de todas as coisas, versículo 16, e fala que ele existia antes de todas as coisas, versículo 17, e nele tudo subsiste, versículo 17. Isso se acha em perfeita harmonia com a descrição que as Escrituras dão do Verbo eterno, João 1:1, que se fez carne, João 1:14, e do qual está escrito: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, João 1:3, Ara. O autor do livro de Hebreus também afirma que o Filho de Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, 1:3, e que ele é a plenitude da divindade, como Paulo já havia dito em Colossenses, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, Colossenses 1:19. Portanto, as Escrituras revelam de modo insofismável a atuação criadora do Filho de Deus, fazendo distinção entre ele e as coisas criadas, apresentando-o como criador e sustentador de tudo. O fato é que as testemunhas de Jeová não possuem nenhuma base para essa versão enganosa de Colossenses 1, 16, 17 e 20, na qual inserem a palavra outras, já que não recebem o apoio de nenhuma autoridade em gramática. Tampouco têm coragem de colocar essa distorção em discussão com teólogos competentes, com receio de exigir ainda mais sua patente ignorância de exegese grega. 3 Mateus 27, 50. Novamente Jesus clamou com alta voz e entregou o seu fôlego, edição de 197 TNM. Lucas 23, 46. E Jesus exclamou com voz alta e disse: Pai, às tuas mãos confio o meu espírito. Há muitos anos a Torre de Vigia vem travando uma batalha inútil para definir os termos bíblicos, a fim de que eles se ajustem à sua interpretação particular da Bíblia. E elas têm obtido algum sucesso nisso, pois vêm conseguindo passar ao povo, em geral, novos significados para termos bíblicos cujo sentido certo é comprovado e aceito há muito tempo. Vamos examinar, então, esse aspecto de sua rede de mentiras em relação aos versos acima citados. O estudioso da Bíblia deve observar em Mateus 27, 50 e Lucas 23, 46, são passagens paralelas, isto é, narram o mesmo evento, a crucificação de Cristo. No texto de Mateus, as testemunhas não tiveram o menor problema em trocar a palavra espírito, em grego pneuma, por fôlego. Eles atribuem a esse termo diversos sentidos, nenhum dos quais tem semelhança com o emprego geral dele na Bíblia, que caracterizam a natureza imaterial consciente inerente ao homem por definição e aplicada aos anjos com sentido descritivo. As testemunhas de Jeová negam a existência dessa natureza imaterial no homem e a chamam de fôlego, vida, disposição mental ou algo semelhante a vento. Aliás, elas a denominam qualquer coisa menos que a palavra de Deus diz que ela é uma natureza invisível eterna por criação. Um espírito criado à imagem de Deus, Gênesis 1:27, por vezes, e dependendo do contexto, o termo espírito pneuma pode ter alguns dos sentidos que as testemunhas lhe atribuem, mas é o contexto juntamente com a gramática que irão determinar o sentido correto
Contudo, na maioria dos casos, elas não observam nenhum nem outro. Depois de enxergar a palavra fôlego no relato de Mateus sobre a crucificação, para dar a impressão de que Jesus havia apenas parado de respirar, mas não entregar a Deus sua natureza invisível, eles passam ao relato de Lucas e são apanhados na ratoeira que eles próprios armaram. Sendo Lucas um homem erudito, que dominava bem o grego, obriga as testemunhas a empregar no seu relato de que Cristo disse o termo certo espírito pneuma, em vez de fôlego, como fizeram em Mateus 27:50. Assim, com apenas um golpe fatal, cai por terra toda a teia da terminologia fabricada pela torre de vigia, pois é muito improvável que Jesus tivesse dito: Pai, nas tuas mãos entrego o meu fôlego. Contudo, para serem coerentes, o que eles raramente são, as testemunhas teriam de traduzir o termo pneuma da mesma forma nos dois versículos, pois trata-se de um relato paralelo da mesma cena. Como podemos ver claramente, a solução da questão é elementar. Como não poderiam usar o termo fôlego em Lucas sem provocar objeções, empregaram-no onde ele poderia ser encaixado, esperando que ninguém o notasse nem observasse a diferença entre os dois textos. O próprio fato de Cristo haver entregado o Espírito comprova que o espírito humano continua vivo após a morte. É como Salomão explicou com muita sabedoria: e o pó volte à terra como o era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12:7. 4. Filipenses 1:21-23. Pois no meu caso, viver é Cristo e morrer é ganho. Ora, se for para continuar a viver na carne, é isto o fruto da minha obra, e ainda assim não dou a conhecer que coisa selecionar. Estou sob pressão dessas duas coisas, mas o que desejo é o livramento e o estar com Cristo, pois isso, de certo, é muito melhor. TNM. Semelhantemente, as outras seitas que ensinam que após a morte do corpo, a alma... foi da Testemunha de Jeová, traduziram... vamos ler. Vou ler de novo, porque foi o Testemunha de Jeová que traduziu Filipenses 1:21-23. Ixi. Pois no meu caso, viver é Cristo, morrer é ganho. Ora, se for para continuar a viver na carne, isso é fruto da minha obra, e ainda assim não dou a conhecer que coisa selecionar. Estou sob pressão dessas duas coisas, mas o que desejo é o livramento e estar com Cristo, pois isto, de certo, é muito melhor. É bem deturpado, porque tira muita coisa, né? Ele fala que a vida com Cristo é melhor do que a vida no corpo, né? Estando no corpo ou estando em Cristo. Então, a versão dele aqui simplifica, né? Para não dar a entender o que está falando de verdade no grego. Semelhantemente a outras seitas que ensinam que após a morte do corpo, a alma entra numa espécie de sono, as Testemunhas de Jeová traduzem alguns textos de uma forma que contradiz esse ensino quando isso lhes interessa. Um bom exemplo disso é o modo como vertem em Filipenses 1:21-23. Qualquer um que possua conhecimento do grego, mesmo que seja um conhecimento superficial, logo percebe que essa tradução do verso 23, mas o que desejo é o livramento, revela um profundo desconhecimento dos rudimentos da língua, ou então uma deliberada distorção do texto com fins altamente questionáveis. Esse texto é uma das principais provas da esperança do crente de que, após a morte, ele irá com o Senhor. 2 Coríntios 5:8. As Testemunhas de Jeová perceberam que, se não o modificassem ou questionassem, ele derrubaria totalmente seu ensino de que após a morte do corpo a alma é extinta. Como não podiam simplesmente questionar a passagem, pois dessa maneira estariam desmentindo a tese de que aceitam a Bíblia como a suprema autoridade, a Comissão da Tradução do Novo Mundo resolveu alterá-la, dando-lhe uma nova interpretação e assim removendo essa ameaça à sua doutrina. Ao traduzir dessa forma, mas o que desejo é o livramento, elas estão infringindo grosseiramente os princípios da exegese grega.
principalmente na última palavra. Não tendo bom conhecimento do assunto, eles traduziram o verbo analu, analusai, que se acha no primeiro auristo ativo infinito como substantivo o livramento, o que nesse contexto é um erro crasso, linguajar inculto. Para traduzi-lo assim seria preciso que estivesse conjugado no particípio analusas, que quando aparece ao lado de desejar ou querer significa um grande anseio ou propósito e deve ser traduzido como partir ou desprender. À primeira vista pode parecer que me dei a um trabalho excessivo apenas para contestar o emprego errado de um termo grego, mas na realidade, em simples troca de vocábulos, foi empregada pelas testemunhas de Jeová para tentar mostrar que Paulo quis dizer algo muito diferente do que ele disse aos filipenses. Vejamos como o autor de Vigia consegue fazer isto. Transcrevo a seguir a citação apêndice de sua versão da Bíblia, a tradução do Novo Mundo com referências, página 1518. O verbo analisai é usado aqui como verbo substantivo. Ocorre apenas mais uma vez nas escrituras gregas cristãs, em Lucas 12:36, onde se refere à volta de Cristo. O substantivo analises ocorre mais uma vez em 2 Timóteo 4:6, onde o apóstolo diz: o termo devido para o meu livramento é iminente. Em Lucas 12:36, vemos este verbo por voltar, porque se refere à saída ou partida do amo dos servos da festa de casamento. Terminando assim a festa, mas aqui em Filipenses 1:23, não traduzimos o verbo de volta ou partida, mas por livramento. O motivo é que esta palavra pode transmitir duas ideias: o livramento do próprio apóstolo para estar com Cristo na sua volta e livrar-se o Senhor das restrições celestiais para voltar conforme ele prometeu. O apóstolo não está de forma alguma afirmando que imediatamente após sua morte ele se transformaria no Espírito e estaria com Cristo para sempre. É a essa volta de Cristo e ao seu próprio livramento para estar com o Senhor para sempre que Paulo se refere em Filipenses 1:23. Ele diz aí que existem duas situações possíveis para ele: continuar vivendo na carne ou morrer. Ele afirma que devido às circunstâncias que precisava levar em consideração, encontrar-se constrangido de ambos os lados, sem saber qual das duas é a certa, qual é a que deve escolher. Então sugere uma terceira situação, que é a que realmente deseja. E não há dúvida de que ele deseja essa terceira, que é a melhor, isto é, o livramento, pois significa estar com Cristo. Portanto, a expressão tou analisai, o livramento, que significa o livramento, não pode ser aplicada à morte do apóstolo como criatura humana e sua partida desta vida. Deve referir-se aos eventos por ocasião da volta e presença de Cristo e a ressurreição de todos os mortos em Cristo para estarem com Ele para sempre. Então, depois de tantos emaranhados gramaticais, descobrimos o porquê de as testemunhas se darem a tanto trabalho de traduzir partida por livramento. Cometendo esse erro gramatical, eles querem provar que Paulo não estava de fato falando de sua morte iminente seguida do encontro imediato com Cristo. Um fato defendido pelos principais teólogos e tradutores da Bíblia da história, mas uma terceira hipótese, isso é, os eventos da época em que Cristo voltará, da ocasião de sua segunda presença, assumindo um dogmatismo assustador. As testemunhas alegam que o livramento não é uma referência à morte do apóstolo. Deve referir-se aos eventos por ocasião da volta e presença de Cristo e à ressurreição de todos os mortos em Cristo para estarem com Ele para sempre. Qualquer um que saiba pensar fica sem palavras diante desse clássico exemplo de mistificação ainda não igualado e que não encontra apoio em nenhum texto grego nem
em nenhuma autoridade em exegese gramatical, ao contrário do que afirma a Torre de Vigia, quando diz que essa palavra pode ter dois significados: o livramento do próprio apóstolo para ir estar com Cristo em sua volta e o livramento do Senhor, que se solta das limitações celestiais e volta como prometeu, para se falar puramente em fato exegético. O assunto em discussão aí não é a volta de Cristo, mas a morte do apóstolo e sua preocupação com os filipenses. Pelo verso 21, percebe-se claramente que Paulo não pensava que iria dormir em seu túmulo até o dia da ressurreição, como querem as testemunhas de Jeová. Portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se as pessoas dormissem até a ressurreição, morrer não seria lucro, pois ele não é Deus de mortos e sim de vivos. Marcos 12, 27. Está claro então que Paulo se referia a apenas duas possibilidades: sua morte e imediato encontro com o Senhor, 2 Coríntios 5:8, e também a possibilidade de continuar vivo no corpo, sendo que a segunda alternativa era mais necessária para os filipenses. Pelo que ele diz, sua decisão se prendia a essas duas possibilidades, versículo 23. E as testemunhas de Jeová tiveram um trabalhão inutilmente. O texto grego continua a registrar fielmente as palavras inspiradas do apóstolo e não o que a Torre de Vigia afirma que ele disse, apesar de todas as suas ardilosas tentativas em contrário. Para concluir nossos comentários sobre estes versos de Filipenses, sentimos-nos constrangidos a mostrar um último exemplo da falsidade da Torre de Vigia, com relação à sua versão do texto grego. Lembramos que, no apêndice da tradução do Novo Mundo, com referências, página 1518, há a seguinte explicação: a expressão tou analisai, ou livramento, não pode ser aplicada à morte do apóstolo como criatura humana, à sua partida dessa vida. Se o leitor verificar o texto de 2 Timóteo 4,6 desta mesma versão da Torre de Vigia, verá que, mais uma vez, elas empregam o vocábulo livramento, analusios, onde todos os outros tradutores concordam que Paulo se refere à sua morte iminente. Uma versão muito citada pelas testemunhas de Jeová, a Revised Standard Version, traduz esse texto da seguinte maneira: pois eu estou quase sendo sacrificado, chegou o tempo da minha partida. E as testemunhas de Jeová vertem o texto da seguinte maneira: pois já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, e o tempo devido para o meu livramento é iminente. 2 Timóteo 4,6. Tá vendo? Então, peraí. As testemunhas de Jeová vertem um texto da seguinte maneira: pois já estou sendo derramado como oferta de oferta de bebida, né? Certo. Mas a versão citada pela testemunha de Jeová, Revised Standard Version, traduz o texto da seguinte maneira: pois eu já estou quase sendo sacrificado, chegou o tempo da minha partida, né? E as testemunhas de Jeová vertem o texto da seguinte maneira: pois já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, e o tempo devido para o meu livramento é iminente. 2 Timóteo 4,6. Diante das outras versões desse texto, as próprias testemunhas de Jeová reconhecem que ele se refere à morte de Paulo. Se aqui a forma substantiva do termo grego analusios é traduzida como livramento, porque elas afirmam no apêndice que a expressão livramento, analusai, Filipenses 1,23, não será aplicada à morte do apóstolo como criatura à sua partida desta vida? E o problema se torna ainda mais embaraçoso quando as próprias testemunhas de Jeová admitem que essas duas formas, analusai e analusios, são correlatas. Assim, elas não têm base para afirmar que a palavra livramento, num lugar, Filipenses 1,23, não possa ser referência à morte do apóstolo e, em outro lugar, 2 Timóteo 4,6, possa referir-se à morte dele.
Esse exemplo deve servir para convencer as pessoas sinceras de que, na sua versão, a Torre de Vigia usa de falsidade gritante e a palavra versão não deveria ser aplicada a muitas passagens da tradução dela. 5. Mateus 24.3. Enquanto estava sentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando sucederão estas coisas e qual será o sinal da tua presença e da terminação do sistema de coisas? Um dos dogmas preditos da Torre de Vigia é o da parousia, a segunda vinda ou a presença do Senhor Jesus Cristo. As testemunhas de Jeová, que são fiéis russelitas, apegam-se tenazmente ao ensino do pastor a esse respeito e afirmam em 1914 terminaram os tempos dos gentios, segundo Russell, o tempo e teve início a segunda presença de Cristo. Certificai-vos de todas as coisas, página 367, edição de 1960. As testemunhas afirmam então que depois de 1914, desde então, Cristo dirige a atenção para os assuntos da terra, dividindo os povos e educando os verdadeiros cristãos e preparando para a sua sobrevivência durante a grande tormenta do Armagedon, tempo em que todos os fiéis da humanidade serão destruídos da face da terra. Certificai-vos de todas as coisas, página 367, edição de 1960. Então, para as testemunhas de Jeová, Cristo não está para voltar, já está aqui. 1914. Acha-se invisível e está dirigindo suas atividades por intermédio de sua organização teocrática sediada em Brooklyn, Nova York. Em vista dessa afirmação, será bom ouvir o que Mateus tem a dizer. Em Mateus 24, 23 ao 27. Mateus 24, 23 e 27. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Na versão do Novo Testamento feita pelas Testemunhas de Jeová, estão relacionadas as 24 vezes em que o termo grego parousia, que elas traduzem por presença, aparece no texto. Elas apresentam a seguinte explicação: o significado de parousia é mais preciso do que aquele comumente emitido na palavra portuguesa vinda. Não significa que ele está a caminho ou prometeu voltar, mas que ele já chegou e está presente. Parousia é traduzido por presença em Filipenses 2,12. Assim, pois, meus amados, de modo como sempre obedecestes, efetuai a vossa salvação com temor e tremor, não tão somente como minha presença, parousia, mas muito mais agora, na minha ausência, apousia. Também em 2 Coríntios 10, versículo 10, seja Deus verdadeiro, página 186 e 187. Depois de fazer uma afirmação tão disparada, isto é, a de que nenhum outro tradutor tem condição de contestar a tradução que fazem do termo parousia, as autoridades da teocracia passam a citar a lista de versos em questão. O ponto central do problema não é o fato de eles traduzirem parousia por presença, pois em certos contextos não há dúvida de que isso é cabível. Ver 2 Coríntios 10:10, Filipenses 1:26 e 2:12. Mas há outros nos quais não podemos empregar o termo com o sentido que as Testemunhas de Jeová lhe atribuem, pois não apenas modificaríamos
o sentido contextual dele, mas também a interpretação que a igreja cristã sempre deu a estas passagens. As testemunhas de Jeová alegam possuir amplos conhecimentos para fazer esta abrangente tradução de parousia. Mas, na verdade, em toda a história da exegese, a tradução do grego, não há sequer um dos grandes teólogos que tenha adotado essa tese. E todos os teólogos competentes que a estudaram depois de 1871, quando Russell lançou a ideia, negaram-na. Essa interpretação do vocábulo é muito perigosa. Por ela, as testemunhas tentam ensinar que a volta ou presença de Cristo seria invisível, que ninguém tomaria conhecimento dela a não ser os fiéis, os russelitas, claro. Certificai-vos de todas as coisas, página 367. Então aqui vamos dar uma parada aqui para continuar de outro vídeo. Ele está falando acerca da vinda de Cristo aqui, né? Mas o principal aqui, vamos ver o que é o tema principal. Das traduções dela, né? Assim, tradução da Novo Mundo. E o que essa tradução da Novo Mundo vai causar, né? Quais são os problemas, né? As distorções que ela vai causar. É isso aí.